Eu ganhei essa Bíblia bem pequenininha e uma irmã da igreja falou: isso não é Bíblia de pastor. Mas é porque o nosso púlpito lá é 10% desse, né? Se eu soubesse, eu tinha atrás da minha Bíblia de estudo. O irmão disse que eu ia me apresentar. Aí eu vou deixar mais apresentações. Para de noite, tá bom? Eu vou tentar trazer um slide para os irmãos verem nosso trabalho lá em Flores do Campo, junto com o pastor Timóteo. Mas desde já, deixe-me pelo menos me apresentar sem o ministério, mas pessoalmente eu me chamo Davi. Cheguei ao seminário em 2013, com 18 anos. E desde então estou por aqui, fiz o curso de bacharel em teologia e logo na sequência estudei também bacharel em missões. Eu esperava concluir missões junto com o mestrado, mas Deus entendeu que não era a hora do mestrado, então eu também não concluí missões. Não entreguei o trabalho final. Estou aguardando fazer o mestrado para poder fechar os dois cursos juntos. Como diz meu pai, matar um coelho ou dois coelhos com uma cajadada só, né? Alguns vão dizer que eu sou preguiçoso, mas eu espero matar dois coelhos com uma cajadada só. Estamos servindo em Flores do Campo desde 2018 mais diretamente, apesar que em 2014, no segundo semestre de 2014, o pastor Erinaldo fez um convite e eu fui como seminarista para Igapó. Então, desde 2014, no segundo semestre, em agosto de 2014, eu estou trabalhando junto com o pastor Erinaldo, pastor Magno, na época, Mateus, e depois pastor Felipe Almeida, que hoje está arrumando as malas para viajar para São Paulo. Uma igreja lá o convidou e ele vai pastorear por lá. Graças a Deus, Deus nos colocou em uma boa equipe ministerial. Apesar de não parecer, eu sou muito jovem, né? Um dia eu estava conversando com o pastor Jonas. Acho que todo mundo aqui, a maioria conhece o pastor Jonas. E eu falei para ele: pastor Jonas, a gente estava trabalhando junto, eu gosto de pôr a mão na massa, e ele também, a gente estava mexendo no carro dele. Eu falei: pastor Jonas, o que o senhor estava fazendo em 94? Aí ele pensou um pouco e falou: eu estava me formando no seminário em 94. E você? Eu falei: eu estava nascendo. Eu sou novo, não tão novo quanto eu acho que sou, já estou na casa dos 30 anos. E graças a Deus, Deus tem nos posto em uma equipe muito boa. Eu não tenho anseio de trabalhar sozinho, pelo contrário, eu acho muito bom poder trabalhar junto com pastores mais experientes, e essa foi sempre a nossa oração. Então Deus nos colocou, depois que chegamos em Igapó, junto numa equipe com o pastor Rubens, pastor Erinaldo e pastor Timóteo, fundando a congregação na BR-406. Na BR-406, sentido Ceará-Mirim, sentido aeroporto, para quem vem de Natal. Para quem vem por Macaíba, tem que fazer o retorno para voltar sentido Ceará-Mirim. Então estamos ali desde 2018, morando no bairro e trabalhando na implantação da igreja, lidando com os trâmites administrativos da construção. E eu não sabia que construir era tão difícil. E não sabia que era tão caro construir antes de comprar os tijolos, né? Lidar com documentação, até precisamos de um despachante para poder fazer as coisas andarem. Mas agora, finalmente, estamos para dar entrada no alvará de construção, né? Se eu fosse pentecostal, eu ia dar um glória a Deus. Mas glória a Deus, porque estamos podendo caminhar nesse sentido. E somos gratos a Deus pela forma como Ele tem conduzido a congregação. Graças a Deus, a congregação hoje conta com uma frequência média de 30 a 35 pessoas em cada culto. E de maneira curiosa, o culto de oração é um culto bem frequentado, né? Geralmente as igrejas têm essa dificuldade, né? Mas salvo algumas quartas-feiras, quando o tempo está um pouco chuvoso ou alguma coisa assim, geralmente o culto de quarta-feira tem pelo menos 20 irmãos, né? E é uma bênção, porque é o quê? Quase 80% da igreja está por lá.
Também nós estamos trabalhando com crianças. Eu vou apresentar um pouco mais de noite, trazer algumas fotos. Mas quando a gente fica um pouco desanimado, a gente se lembra que Deus é o nosso refúgio. Vinha falando sobre isso com o Luca no caminho. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa proteção, Ele é a cobertura em um dia chuvoso. Nós nos abrigamos nele e nós precisamos das orações dos irmãos, certamente será muito útil para nós. Bom, vamos para Daniel, capítulo 1. Profeta Daniel. Quando o pastor Robério me convidou para estar aqui com os irmãos, eu perguntei para ele se ele tinha algo em vista. Ele disse que a igreja ficaria bem feliz em conhecer um dos missionários da missão que é sustentada pelo nosso movimento batista regular, pela IBREN, então os irmãos podem me conhecer um pouco mais hoje. E eu perguntei para ele se tinha algum estudo específico que ele queria, e ele citou um estudo que eu dei no Cetro deste ano, se eu não me engano, lá em Pajuçara, sobre a importância e a seriedade que nós devemos ter para a criação dos nossos filhos. E eu quero então direcionar nesse sentido, apesar que eu não vou usar as mesmas coisas, mas vou usar o mesmo texto, tá bom? Então, eu gosto da Escola Bíblica Dominical em um formato de aula. Eu sei que nós não estamos aqui com mesas e cadeiras, só com cadeiras, né? Mas faça de conta que você está numa escola, de fato, e as perguntas são sempre bem-vindas. Eu prefiro não concluir o meu esboço, não concluir a minha aula, mas responder as perguntas, mesmo que sejam perguntas que não façam parte do contexto que nós estamos estudando. O que acontece às vezes é que estamos estudando e vem uma pergunta à mente, talvez alguma coisa que aconteceu durante a semana, alguma coisa, uma pergunta, levanta a mão, eu vou parar e vou te dar a oportunidade para você fazer uma pergunta. Eu sei que Daniel tem muitas perguntas boas, e aí o meu pastor dizia assim: quem acha que sabe todas as respostas é porque não conhece todas as perguntas, né? Então, talvez façam alguma pergunta em Daniel que eu não vou saber responder, mas eu me comprometo a depois trazer a resposta, senão hoje à noite, em uma outra ocasião, talvez repassar para o pastor e ele pode responder. Muito bem, Daniel capítulo 1, o texto diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, aqui é o rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoaquim, o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, a Azarias, o de Abednego. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber.
Então se veja de diante de ti a nossa aparência, a dos jovens, que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos abençoe. Nós precisamos da tua bênção, pois já temos a tua palavra, mas ainda carecemos da ação do Espírito Santo, não para entender a história, mas para aplicá-la em nosso coração e então colocá-la em prática no nosso dia a dia. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A história é bem conhecida, não é? Mas será que existem coisas por trás da história que nos ajudariam a colocar em prática ou a nos aproximar ainda mais dessa história? E eu creio que sim. A Bíblia, ela não se delonga muito em algumas partes históricas, nos dando muito contexto, porque, como os irmãos sabem, este livro ele não foi escrito todo de uma única vez. Ele foi escrito por partes. Então, Daniel viveu em uma época diferente de Moisés, que viveu em uma época diferente de Isaías, que viveu em uma época diferente de Amós, que viveu em uma época diferente de Jonas. E assim, todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento são escritos por cerca de 40 pessoas. 40 homens de Deus, usados por Deus, que escreveram de maneira direta para o contexto da sua época, ainda que no texto de Daniel, muito específico, contenha altos níveis de profecias. Mas o estudante da Bíblia, ele deve também se delongar, ou ele deve também se dedicar ao estudo do contexto. E o contexto, ele é sempre aquilo que é maior e está entre ou está acima e abaixo do texto. Então, quando você se depara com um texto, os irmãos já conhecem aquela história de um caba que estava aflito e não sabia o que fazer, e abriu a Bíblia e falou assim: eu vou descobrir na Bíblia o que fazer. Abriu a Bíblia e apareceu assim: e Judas se enforcou. Aí ele virou outra página e apareceu assim: vai tu e faz o mesmo. Então o contexto é importante, Aqueles textos de fato descrevem algo que aconteceu, mas precisam do seu contexto. Então você pode olhar o contexto a partir do texto anterior e o texto posterior. Isso é o contexto. Mas por que essas coisas estão escritas? Então, Deus, ele não é apenas o Deus da Bíblia. Deus também é o Deus da história. Amém? Deixa eu dar um gole no café que a minha esposa fez. Deus é o Deus da história. Tem um livro que eu li recentemente, um livro de John Piper. Eu não recomendo muita coisa de John Piper, ele é muito agitado pro meu gosto. Mas ele escreveu um livro que chama Providência. Meus irmãos, se vocês puderem ler esse livro, leiam. Que livro fantástico. O argumento de John Piper nesse livro é que Deus, ele não é somente, ou ele não é o regente da história. Então, quando você vai assistir uma orquestra, quando você vai ver um coral cantando, tem lá um regente. E muitas pessoas pensam que a ação de Deus na história é só de regência. Ele só cuida para que tudo esteja nos trilhos como deve se estar. Mas, na verdade, quando nós olhamos para o texto bíblico,
o Deus e o Deus de Daniel, o nosso Deus, ele não é só o regente, mas ele é também o escritor das obras. Ele escreveu a música que está sendo tocada. Deus escreveu a história que acontece. Talvez alguém pergunte, mas pastor, até as coisas ruins? Sim, até as coisas ruins não foram por Deus movidas, porque Deus não precisa fazer o mal, visto que o mal brota no coração do homem naturalmente. Ou você precisa ensinar o seu filho a fazer o que é errado? Não, ele faz sozinho. Deus não precisa levar ninguém a fazer o mal, mas Deus controla para que o mal não seja exacerbado. Um grande pregador, ele disse assim: não olhe para os grandes homens maus da história, né? Pense em Hitler, por exemplo. Não pense que Hitler era um super pecador, né? Lembre que Hitler era tão pecador quanto nós. A diferença é que Hitler mostrou mais o seu pecado do que nós mostramos. Essa é a única diferença. Dentro dessa perspectiva, nós entendemos então que a ação de Deus nem é tanto em levar o homem a fazer o mal, é impedir que ele faça o pior. E sempre segurando, isso acontece em Gênesis. Haviam duas árvores. Olha, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comeram. Deus os pôs para fora do jardim do Éden. Por quê? Para que não comam da outra árvore e vivam eternamente. Deus dando corda. Inclusive Lutero disse que Satanás, ele é um cachorro na coleira de Deus. Deus deixa ele ir até onde ele vai, né? E não pensa num pitbull ou num cachorro grande, pensa num pincher, né? Que é fácil de segurar. Deus segura Satanás com muita facilidade. E a história segue o mesmo padrão. Deus, ele governa sobre todas as coisas, e Daniel, quando ele escreve essas coisas, ele tinha firme convicção disso. Se os irmãos olharem o capítulo 1, versículo 1, Daniel deixa muito claro que apesar de Nabucodonosor ser uma grande nação, apesar da Babilônia ser uma nação poderosa, se os irmãos querem saber do poder da Babilônia, leiam Abacuque. E vão ver o poder dessa nação. Nós vamos chegar lá. Daniel diz que apesar de todo o poder, de toda a força da Babilônia, não foi a Babilônia pelas suas forças que conquistou Israel, que conquistou Jerusalém. Os irmãos notaram uma palavrinha bem importante no versículo 1. Deixa eu salientar para os irmãos. Veja aí versículo 1 de novo. No ano terceiro, desculpe, o versículo 2. Mas pegando desde o versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Se parássemos por aqui, até poderíamos adotar a outra posição que diz: não, Nabucodonosor pelas suas forças conquistou. Mas veja o versículo 2. O Senhor lhe entregou. É como alguém que diz: toma, Nabucodonosor, pegue, é seu. Não só ele entregou nas mãos a Jeoaquim, mas até mesmo alguns dos utensílios esses que eram dedicados e estavam no templo. Lembra aquele templo que Salomão levantou? Lembra que depois de Daniel, quando o povo pôde retornar para a terra com Neemias e os muros foram reconstruídos, a cidade foi reconstruída, alguns ficaram alegres, mas outros choraram. Por quê? Porque se lembraram da glória do primeiro templo. Não tem um tempo agora, são muitas informações, mas o tanto de ouro que Salomão deu, ouro, prata e pedras preciosas e madeiras, se convertido hoje, passaria do PIB, do Produto Interno Bruto, da maioria dos países da África. Salomão poderia ter comprado vários países da África, vários, inclusive talvez até o Brasil, da situação que se encontra, né? Só com o dinheiro que ele investiu no templo. O templo era magnífico, era sem igual. E haviam objetos dedicados para aquilo. Deus entregou essas coisas também. O que isso nos revela? Primeiro, revela que Deus é o Senhor da história. Também nos revela e nos afirma a própria palavra de Deus, quando ele diz que ele não habita nas coisas feitas por mãos humanas. Assim como a Arca da Aliança, a certa altura, foi levada pelos filisteus, obrigado.
Ela era a representação e não o próprio Deus. Dá para notar essa diferença? Então, o povo de Israel, o povo de Judá, apesar de ser o povo santo de Deus, os filhos de Deus, eles não eram o próprio Deus. E dentro dos planos eternos, Deus quis entregá-los. Essa é a parte divina da coisa. Essa é a parte soberana. Essa é a providência de Deus. E nós então olhamos do ponto de vista divino. Aqui nós temos Deus agindo para com o seu povo, penalizando o povo pela desobediência, por se retirar de um padrão de santidade, por não obedecer, por não guardar os sábados, por não guardar nenhum período sabático, não deixar a terra descansar. Deus os coloca em um castigo. Nós chamamos isso de exílio babilônico. Este é o ponto de vista divino, teológico, é olhando pela ótica de Deus. Mas e olhando pela ótica do homem, né? O que aconteceu? Deixa eu então te dar o contexto histórico muito rapidamente, pelo nosso tempo. A Babilônia, ela cresceu com muita força, cresceu como um grande império. A Babilônia não era um reino novo, apesar de que o seu novo rei era um homem muito poderoso e que desejava ardentemente sangue e poder. O rei que nos é apresentado aqui da Babilônia é Nabucodonosor, mas não foi Nabucodonosor que ergueu a Babilônia que nós conhecemos, apesar de que ele fez muita coisa. Na verdade, o grande responsável pelas conquistas da Babilônia foi o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar. Quem tiver um filho, né, e quiser botar esse nome, não bote não, pelo amor de Deus. Nabopolassar. E Nabopolassar, ele era um grande conquistador. Os irmãos já leram Abacuque? Abacuque, ele chega para Deus e diz: Deus, o teu povo está torcendo a justiça, o seu povo está debandando, o seu povo não está fazendo nada, e eu grito ao Senhor e o Senhor não ouve. Eu olho, eu digo para o Senhor: olha, e o Senhor fecha os olhos. Até quando, Senhor? Aí Deus diz para Abacuque: Abacuque, se acalma, porque eu estou vendo, eu não estou surdo. O povo será castigado. Aí Abacuque diz: pois eu quero ver quem é que vai ser. Eu vou me pôr na torre de vigia, Abacuque diz, para ver o que o Senhor vai fazer. Aí Deus fala o que vai fazer. Deus diz: eu estou levantando uma nação impetuosa. É a palavra que está lá na versão atualizada. Nação impetuosa, cujos soldados marcham pela largura da terra. E Deus começa a descrever, olha, dependendo da pessoa que fala alguma coisa, a gente fica na dúvida se aquilo é um exagero ou não. Deixa eu dar um exemplo, né? A gente foi pra praia uma vez, eu tenho uma prima que tem pavor de barata. E ela saiu correndo do banheiro: tio, chamando meu pai. Tio, tem uma barata no banheiro desse tamanho. Peraí, Ana, qual é o tamanho da barata? Desse tamanho, tio. Pega uma espada, porque uma barata desse tamanho... A barata era desse tamanho, né? Por quê? Ela tinha muito medo. Talvez, se a descrição da Babilônia fosse feita por nós, alguém poderia dizer: não, alguém que marcha pela largura da terra, isso é exagero, não é bem assim. Aqui quem está falando é Deus. Deus está falando. Lembra qual é um dos títulos de Deus no Antigo Testamento? Senhor dos exércitos. Grande em batalhas. Ele está dizendo: eles vêm marchando pela largura da terra. Eles são pavorosos. Eles pegam as nações como um pescador, não de varinha, mas de rede, e fazem arrastão nas nações. Povo impetuoso. Essa palavra no hebraico é muito forte. Abacuque diz: uma vez falei, mas não vou ficar calado. Como pode, Senhor? O Senhor usar uma nação tão ímpia? E Deus diz: eles cujo o poder é o próprio Deus. O Deus deles é o próprio poder. Essa foi a nação que começou a conquistar todo o mundo antigo.
sem exceção, aonde eles passavam, eles ganhavam. E, meus irmãos, quando nós começamos a olhar para a história, você pode ler livros históricos daquela época, Não, procure livros históricos, os irmãos vão procurar, não vou gastar tempo com isso. Mas esse povo foi conduzido por Deus. Eles tinham maneiras de saber para onde eles iriam, eles adoravam falsos deuses, e Deus coordenou todas as coisas. Salomão diz assim: o homem lança os dados, mas a resposta vem de Deus, vem do Senhor. Eles tinham uma coisa que faziam para saber qual era a próxima nação, qual era a próxima direção que o pelotão ia caminhar para conquistar o próximo reino. Eles pegavam uma vaca, abriam, pegavam um rim, era o fígado da vaca, e abriam, e o desenho que estava lá era para onde eles iam. Depois de conquistarem o norte, adivinha para onde apontou? Para o sul. Quem estava no sul? Judá. Mas Judá era um reino caído, fraco. O que eu quero em Judá? Eu vou para o Egito. O Egito era a segunda nação mais forte. Os babilônicos vieram de uma batalha, desceram pelo deserto e foram bater no Egito depois de dias, talvez meses de viagem, sem voltar para casa. Meses de viagem até o Egito, e em uma batalha muito conhecida chamada Batalha de Carquemes, os egípcios foram derrotados. Eu sou São Paulino, para minha vergonha, e eu me recordo quando o São Paulo jogava na Libertadores, saudade, e ganhava dos times fora de casa, né? Eu sou da época que o São Paulo ganhou o 3º Mundial. E eu me lembro uma vez que o São Paulo foi jogar com o Boca Juniors, lá no estádio chamado La Bombonera, né? E os jogadores diziam que era como estar num vulcão. Era como se a torcida fosse uma montanha. E jogar fora de casa, um empate já era lucro, né? Pois nas guerras é a mesma coisa. Lutar fora de casa, se der um empate, já é lucro. Pois eles vieram de outras guerras, de outras batalhas, cansados, venceram os egípcios em casa. E na volta, sabe o que fizeram? Vamos saquear Judá. Levaram o rei, levaram utensílios de ouro, muitos utensílios de ouro, e também jovens. O texto diz que Deus os entregou e Nabucodonosor sitiou Jerusalém. O texto nos dá um detalhe que, se nós olharmos para a história, nós vamos descobrir. Veja aí o versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse. Alguém aqui gosta de gramática? Português? Qual é a diferença entre trouxesse e levasse? Em Atos, nós temos uma diferença que nós sabemos algumas viagens que Lucas estava presente. Porque algumas vezes Lucas diz assim: e Paulo e Timóteo, e Paulo e alguém, Paulo e Silas, aconteceu isso com eles. Outras vezes Lucas diz: aconteceu isso conosco. Lucas estava. Quando foi saqueado, Nabucodonosor não estava. Apesar dele ter sitiado, dele estar envolvido naquela incursão, quando eles invadiram a Babilônia, quando eles invadiram Judá e começaram a saquear e pegar as coisas, não pense que é como um arrastão que acontece nas praias do Rio de Janeiro, ou um assalto que acontece por aqui, leva algum tempo, né? Tinha que se subir nos morros, tinha que quebrar os portões da cidade, era uma coisa um pouco mais demorada. Por que Nabucodonosor não estava nessa época? Aonde que ele estava? Nabucodonosor precisou voltar para a Caldeia, ele precisou voltar para a Babilônia. Sabe por quê? Papai havia morrido, Nabopolassar. E o que acontece quando um reino poderoso, no seu auge, está com o trono vazio?
Guerras pelo poder. Alguém vai querer sentar no trono. Nabucodonosor está lá com seus soldados cansados. Não tem WhatsApp. Ninguém pode mandar foto. Ó, conquistamos, ganhamos na Batalha de Carquemes. Né? Ninguém sabe. Talvez eles nem voltem. Algum emissário avisou Nabucodonosor que voltou nas carreiras, no seu camelo possivelmente, pelo deserto, atravessando o deserto para chegar na Babilônia. Mas ele disse: traga espólios de guerra. Traga aí o resultado da nossa batalha. O resultado é Jeoaquim, rei de Judá, utensílios de ouro, muita prata, muito bronze, muita madeira, muita coisa de fato. Judá era rica, apesar de não estar nos seus anos de glória. E traga jovens. Aqui está a boa explicação, meus irmãos, do porquê que ele queria jovens. Ele estava chegando no trono recentemente, talvez há alguns anos. Ele precisava de pessoas que ele confiasse no reino. Por isso ele disse: tragam pessoas que possam servir, não para limpar o castelo, não para me servir comida, não copeiros, não é isso que eu quero. O texto diz, veja aí, o versículo 4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Ele queria jovens, ele queria pessoas novas que ele pudesse treiná-las, que já tivesse certa capacidade, costume de estudar e já tivesse aí certa habilidade, mas que ele pudesse formar caráter. Para nós, quando nós pensamos em jovens, nós pensamos talvez em jovens de 18 anos. Mas é muito possível que quando Daniel foi tirado dos seus pais, ele tinha aí seus 12, 13, no máximo 14 anos. É a idade da esponja. Tudo que entra aqui já é maduro para poder se virar sozinho, tomar banho sozinho, fazer as coisas sozinhos. A essa altura, com 12 anos, um judeu já fez o bar mitzvah. Já é um homem. Já trabalha. Já não é como nós, que aos 12 anos ainda está lá sentado, assistindo televisão. É um trabalho para ir botar o lixo para fora. Não. Opa, você é homem. Vá agir. Então, Nabucodonosor sabia o que estava fazendo. Ele sabia. Traga esses jovens. Agora vamos pensar um pouco da ótica dos judeus. Imagine que nós moramos aqui em Natal, né? E tem uma base aérea aqui, e de repente você começa a ver aviões de guerra. Mas não os aviões daqui. Aviões russos, por exemplo, começam a circular nosso país. Saem as notícias, estamos sendo invadidos. E a nação é poderosa demais para a gente poder lutar. Eles cercaram o Brasil. Talvez você olha por cima do muro da sua cidade. Nossa cidade não tem muros. Talvez você olhe por cima do muro da sua casa e você vê um tanque de guerra. Não do exército brasileiro, de uma outra nação. Eles levam o presidente. Eu não vou expressar nenhuma reação. Eles levam o presidente, levam os ministros. Eles passam na Casa da Moeda. Não é universal, é na Casa da Moeda de fato. Esvaziam, levam tudo que querem. Eles batem nas casas. Me dê seus filhos. Misericórdia. Me leve, mas deixe os meus filhos. Não, eu quero os seus filhos. E eles não destroem muita coisa. Eles precisam de força bruta para tirar os jovens, para tirar a riqueza, para levar o presidente. Mas eles esvaziam, como alguém que põe o cartão no caixa e tira o dinheiro. Eles simplesmente esvaziam. E os jovens são levados. Quantos aqui tem filhos, sendo adolescentes e jovens? Qual seria a sua reação se o seu filho fosse levado?
se o seu irmão fosse levado, se o seu sobrinho, neto fosse levado. É o que aconteceu com os judeus. É de partir o coração. Eles são certamente acorrentados, talvez postos em gaiolas que eram carregadas pelos camelos, levados em comboios, atravessando o deserto. Eles não estavam acostumados, talvez alguns estavam fadados a morrer no caminho. Eram jovens não do exército dos judeus, mas da corte. Não eram jovens acostumados com incursões. É uma grande diferença. Talvez eles não conseguissem chegar até a Babilônia por sede, por fome, por qualquer outra coisa. E meus irmãos, de certa forma, até seria um alívio não chegar à Babilônia. Quem sabe o que aconteceria por lá? Quem sabe? Não, em alguns casos, a morte do filho é melhor do que ele vá para um lugar e Deus sabe lá o que vai acontecer com ele. Os pais de Daniel não são citados. Os pais de Daniel não aparecem na história, mas eles existiram. Nós não sabemos nada sobre ele, mas Daniel não surgiu do nada, né? Somente Adão foi criado da terra. Ele tinha pais. Ananias, Misael e Azarias tinham pais. E deixa eu dizer, apesar de não serem citados, excelentes pais. Excelentes pais. Como sabemos disso? Por uma palavra. Quando os jovens chegam, nós temos uma palavra bem importante no versículo 5, determinou-lhes o rei. Quando eles chegam na Babilônia, o rei dá logo uma determinação. E meus irmãos, quando o rei determina alguma coisa, aquilo deve acontecer. Tanto que Aspenaz disse, não, se vocês não comerem disso, a minha cabeça vai rolar. O cozinheiro estava preocupado com a aparência deles, de fato, mas nas Aspenaz, eu não quero morrer, coma aí a comida, se vira. Eu não quero ficar responsável. Ele me deu a responsabilidade de trazer jovens que pudessem servir, mas que fossem bonitos e estivessem fortes. E a viagem foi difícil. Vocês precisam comer agora para se apresentar daqui a tanto tempo na presença do rei e estarem bonitos e conseguindo pensar e falar direito. Se isso não acontecer, a culpa vai ser minha cabeça vai rolar. Negativo. Vocês precisam comer. O rei determinou que eles comessem das finas iguarias da mesa do rei. Vamos pensar um pouquinho na vida do rei da Babilônia. Será que ele comia bem? Meus irmãos, aqui é Nabucodonosor que fez uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma das 7 maravilhas era o jardim suspenso da Babilônia. Eu acho que Nabucodonosor, ele não apenas tinha jovens, mas certamente ele tinha cozinheiras egípcias. Talvez não, certamente, dentre os espólios, tinha vindo das cidades frutas, legumes, animais de excelente qualidade. O rei não comia somente as coisas que para ele... nós vivemos em uma época... Vivemos hoje melhor do que os reis de alguns anos atrás. Hoje você quer uma laranja, você vai no mercado e compra uma laranja. Você quer uma melancia? Você escolhe a melancia que você quer. Naquele tempo não existia Bom Preço, Carrefour, Sam's Club. Não existia. Você tinha o que você plantava, você tinha o que você conquistava. Meus irmãos, o rei da Babilônia conquistou as nações. Ele era poderoso e grandioso. Meus irmãos, certamente o vinho da Babilônia era o melhor vinho. Talvez alguns dos jovens, quando ouviram aquilo, olha, o rei mandou que vocês se alimentem. Talvez alguns jovens disseram, muito bem, a gente lá em Judá só comia carne de cordeiro, já estava enjoado. A vida inteira. Agora aqui a gente vai saber o que é viver. Essa é a mesma perspectiva de quando os jovens entram na faculdade. Agora sim. Agora você vai ver o que é estudo, meu filho. Agora você vê o que é a vida. E preparamos os jovens, dia após dia,
para passarem no Enem, para entrarem na Babilônia. Não está errado preparar os jovens para entrarem na faculdade. Eu não sou contra as faculdades. Inclusive é o meio que as profissões hoje funcionam. Mas já pensou se os pais de Daniel tivessem criado ele para como reagir na Babilônia? Eles nem sabiam como era a Babilônia. Nem sabiam quais eram as tentações. Mas uma coisa eles ensinaram muito bem a Daniel: a ser fiel. Porque o seu filho pode ir para a faculdade. E você pode ser levado para a Babilônia. Você pode ser levado para qualquer lugar, para o Iraque. Os muçulmanos podem vir aqui e levar. Mas se você for fiel, não importa onde você vai estar. Não importa. Não importa. Então, enquanto no versículo 5 diz que determinou-lhes o rei, a resposta no versículo 8 de Daniel é: resolveu. Quem Daniel pensa que é? Já pensou essa conversa chegar no ouvido do rei? Uma criança de 14 anos, um jovem de 14 anos, na presença de um rei que havia assumido o trono há pouco tempo, e já agora você não obedecendo o que eu estou dizendo? Não. Além disso ser um problema para um rei já antigo, imagina para um rei novo que precisava se impor e mostrar que ele mandava. Lembra quando o filho de Salomão assumiu o trono? Ele pediu conselhos, o que fazer? O povo está pedindo por folga. Aí os amigos disseram: não, mostre que você é mais poderoso que papai e vovô. Feriu os lombos. Mostrar que é poderoso, exatamente a mesma coisa. Ele precisava se impor e mostrar: não, eu sou poderoso, olha só os espólios, olha os meus súditos que servem aqui no rei, são os melhores do mundo, é uma seleção de estrelas. Mas Daniel resolveu firmemente. Aqui quer dizer que Daniel bateu o pé e não importava se Aspenaz ia deixar ou não. Não importava se o cozinheiro-chefe ia deixar ou não. Não importava. Daniel resolveu firmemente. É interessante a fidelidade de Daniel em mostrar a sua fidelidade. Porque Daniel, ele poderia simplesmente pegar aquele prato de comida, quando Aspenaz passasse o eunuco do rei, ou então o cozinheiro entregasse a comida, ele podia olhar para o lado e dizer: você vai comer? Ele ia dizer: eu vou. Quer a minha comida? Quer a minha carne? Quer isso aqui? Eu só vou comer as sementes, só vou comer os legumes. E fazer isso escondido. Ele não podia fazer isso? Podia. Por que Daniel decidiu falar? Alguma coisa já te incomodou? E você falou: não, eu preciso falar. Daniel não era um grande homem fantástico que não pecava. Daniel pecava. Como sabemos disso? Porque Daniel tinha pai e mãe. Porque ele era descendente de Adão, descendente de Noé, que pecou. Adão que pecou. De homens que pecaram. Ele também pecava. Mas como nós, eu tenho firme convicção que Daniel foi capacitado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos convida não só a sermos fiéis, mas a manifestar a nossa fidelidade. Daniel, se estivesse hoje numa escola, ao ouvir a professora dizendo: nós viemos do macaco, ele não só ia dizer: eu sei que não veio, deixa ela falar. Ele ia dizer: não, professora, fomos criados à imagem de Deus. Vê a diferença? Ele não só mastigava e cuspia fora as espinhas, que é essa filosofia baseado em um versículo mal interpretado: reter o que é bom. Né? Vai para a escola, filho, mas só retém o que é bom. Não, eu ouço aqui, esse pregador aqui, eu só retenho o que é bom. Cuidado.
Daniel, ele faz saber da sua fé. Ele decidiu não se contaminar e o texto não nos diz o motivo. Alguns vão dizer, é bem possível que aquelas carnes eram carnes sacrificadas aos ídolos, aquelas carnes eram oferecidas porque o povo era altamente idólatra. E podia ser de fato, podia ser isso. Ah não, pastor, porque as comidas talvez não estavam nos padrões da lei mosaica. Talvez eram carnes sufocadas, talvez era carne de porco. Parece que os babilônicos comiam muita carne de porco. Talvez era isso e ele não queria comer. Talvez a bebida era fermentada e ele não comia por causa do fermento. E tudo mais. Pode ser. Mas nada disso altera o fato de que Daniel decidiu. E quando está aqui especificado e que outros não seguiram esse padrão, mostra que Daniel não se deixou ser influenciado pelos outros. Haviam outros, tanto que esses outros foram apresentados, mas quem saltou da média foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os outros se alimentaram. Talvez outros que eram do Egito, talvez outros que eram da Síria, mas certamente também outros que eram de Judá. E que não foram ensinados e que não foram doutrinados a serem fiéis. Ou que talvez foram, mas na hora da tentação, falharam. O medo foi maior do que a fé. Daniel decidiu firmemente. Lembre-se disso. Enquanto o rei poderoso determinou-lhes a ração diária, Daniel determinou também que não comeria das finas iguarias do rei. E a palavra finas iguarias é repetida pelo menos 3 vezes na Bíblia atualizada, mostrando que era uma coisa convidativa para Daniel. Fidelidade. Avançando muito no texto, por causa do nosso tempo, eu acho que já deu a nossa hora. O cozinheiro-chefe disse, não, se acontecer isso, vocês vão ser apresentados perante Nabucodonosor de maneira inferior aos outros, não vai dar certo. Daniel pediu, versículo 14, ele atendeu e os experimentou 10 dias. Quem já tentou fazer uma dieta para emagrecer? 10 dias dá efeito? E deixa eu dizer, meus irmãos, numa questão de transformação de corpo, é mais fácil perder peso em 10 dias para ficar 10 dias sem comer. Mas ganhar massa, alguém aqui já fez academia? Ganhar massa em 10 dias é fácil? Só com anabolizante, né? Mas Daniel não tomou anabolizante. 10 dias. Aí quando ele disse isso, tá bom, 10 dias, não vai fazer nem mal e nem bem. 10 dias, talvez ele fique um pouquinho pálido, talvez ele perca aí um pouquinho de cabelo, mas depois dá para resolver, eu dou um pouquinho mais de comida. Versículo 15, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, veja, ele não só estava com a pele melhor, mas olha aí, estavam eles mais robustos do que os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Eu não vou perguntar se tem algum nutricionista aqui hoje, mas uma das coisas muito importantes para alguém ficar robusto é proteína. Proteína essa que não é encontrada nos legumes em quantidade suficiente, nutriente suficiente. É por isso que você quer fazer uma dieta, não vá seguir a dieta de Daniel, você vai morrer, tá bom? Comer só legumes não dá certo, tá bom? Não seja vegano. Não, Deus não nos fez pro veganismo, tá? Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que davam de beber e lhes dava legumes. Fez o teste, passou no teste. Agora, temos aqui algumas opções. O corpo deles reagiu assim. A primeira opção é porque o corpo de Daniel era um corpo de uma genética fantástica. E o corpo dele reagiu de maneira fantástica a uma dieta. A segunda opção é que Deus supriu as faltas de nutrientes, as faltas de proteína. E até se Daniel fizesse jejum pelos 10 dias, Deus teria capacidade para fazer com que o corpo de Daniel fosse superior aos dos jovens da Bíblia. Não só o corpo, mas a mente de Daniel. Versículo 17. Ora, estes 4 jovens Deus deu
essa palavra se parece muito com o versículo 2. O Senhor lhes entregou. Daniel é sobre a soberania de Deus. Deus deu a Daniel conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel, ou aos jovens, né? Mas a Daniel, inteligência de todas as visões e sonhos. Esse versículo é importante para o resto do livro, né? Vencido o tempo determinado pelo rei, versículo 18, mandou que os trouxessem. Vão ser apresentados. E meus irmãos, eu fico imaginando como foi a reação dos jovens que comeram das finas iguarias do rei. Como foi a reação deles? Quando eles comiam até estufar o bucho, olhava para Daniel comendo sementes e legumes. Ué, ele está melhor do que eu. Como pode? Já aconteceu isso com você? Agora nesse caso aqui é fidelidade. E eles sabiam da fidelidade dos jovens, eles sabiam. Eles trouxeram então os jovens, e claramente aqueles 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eram muito superiores aos outros jovens. O rei teve uma escolha muito fácil, e de fato eles foram escolhidos. E olha aí comigo, para a gente poder concluir, no versículo 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou quantas vezes? 10 vezes, meus irmãos. Imagine aqui que você trabalha na sua empresa, né? E você é um funcionário esforçado. Aí chega um jovem que consegue fazer o seu serviço e o de mais 9. O que vai acontecer com você? Vai ser posto para fora. Os irmãos se lembram que lá no capítulo 3, Nabucodonosor, precisando se impor, manda fazer uma estátua gigante de si mesmo. Aí alguns com inveja de Ananias, Misael e Azarias, ei, tem ali 3 jovens que não se abaixaram. Eles tinham motivo para ter inveja de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles tinham motivo. Eles iam ser tirados, claramente. A elite ia ser desfeita. O que Nabucodonosor queria, ele alcançou. E aqui é o grande problema do salmista Asaf. Senhor, como pode o ímpio ir bem, a grama do assassino crescer mais verde do que a minha? Ele rouba a nossa empresa, ele tira dinheiro do caixa. A gente pensa, como, Senhor? Por que o Senhor faz prosperar o ímpio? Nabucodonosor estava prosperando 4 funcionários que equivaliam a 40. Meus irmãos, redução de mão de obra. É muito mais fácil cuidar de 4 do que de 40. E eles faziam muito bem. Isso também nos mostra que os pais de Daniel e os pais de Misael, Ananias, Azarias, dos 4 jovens, que os pais os criaram para a glória de Deus. Eles não eram apenas bons filhos em Judá, sob as asas de papai e mamãe. Eles foram bons filhos na Babilônia. Como serão os nossos jovens ao saírem de casa? E quando eles sairão de casa? Nós esperamos que saiam aos 18. Esperamos que eles saiam aos 20. Não, depois que concluir a faculdade. Depois de casar. Mas e quem sabe quando eles serão levados de nós? Quem sabe? E o que acontecerá? Os pais de Daniel não tinham nada a fazer, a não ser orar a Deus e pedir que Deus fizesse Daniel se lembrar do que anteriormente foi ensinado. Porque Deus pode dar capacidade à pessoa que nunca entendeu. Isso acontece no Antigo Testamento. Mas Deus usa um método
instituído por Ele mesmo. Em Deuteronômio capítulo 6, Moisés diz ao povo: ensina. Não cesse de ensinar. Quando acordar, ao se levantar. Sabe por quê? Aí lá na frente o texto diz assim: porque um dia eles vão perguntar: papai, por que fazemos isso? E você vai dizer: porque o nosso Deus fez isso. Porque o nosso Deus fez isso. Porque o nosso Deus. Mas nós só ensinamos para os nossos filhos a faculdade, o melhor emprego, o doutorado. Nos esquecemos ou substituímos quando devemos dizer: o nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Deus. Talvez alguém diga: pastor, agora é muito tarde. Não. Os filhos são filhos até que você morra. A honra teu pai e tua mãe vale para crianças, jovens e adolescentes e adultos. Honrar o pai não é só quando é criança, é quando também cresce. Alguém disse: a melhor aposentadoria não é o INSS, a melhor aposentadoria não é previdência privada, a melhor aposentadoria são bons filhos criados no temor do Senhor. Que Deus nos abençoe a criar os nossos filhos à semelhança dos pais de Daniel, que nunca são citados na Bíblia, mas devem ser invejados por nós, uma inveja santa. Que Deus tenha misericórdia de nós também. Vamos orar. Pai, nós oramos rogando que tenha misericórdia e que possamos, ó Senhor, criar nossos filhos, as crianças dessa igreja, com suprimento doutrinário suficiente para que eles saibam, ó Senhor, como agir na tentação. Para que eles saibam lidar com as dificuldades da vida. Ensina-nos a não criá-los para o mundo, mas criá-los para o Senhor. Rogamos assim em nome de Jesus. Amém.